Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 10. O texto diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amados, esse texto nos faz refletir sobre como nós temos tomado as nossas decisões, como nós temos nos conduzido na vida, né? De fato, onde é que está a nossa confiança? Em que nós confiamos, né? O texto começa falando aí sobre essas duas situações, né? Ele coloca aí uma contraposição entre o homem que confia no homem, o homem que confia em Deus. Então nós vemos uma diferença muito grande entre aquelas pessoas que têm colocado a sua confiança em relacionamentos, né? A sua confiança em coisas, em bens, em situações, a sua confiança em si mesmo, no seu próprio poder de resolver as coisas. E isso pode ser muito perigoso, porque de repente nós nos apartamos de Deus, acreditamos que podemos dar conta de todas as coisas e terminamos esquecendo de fazer com que Deus faça parte de quem nós somos, do que nós fazemos. Nós esquecemos de fazer o Senhor estar junto em todos os processos, né? Porque Deus deseja participar das nossas vidas, Ele deseja nos orientar, Ele deseja estar conosco em todos os processos que nós vamos enfrentando ao longo da vida. Mas muitas vezes nós vamos deixando o Senhor de lado, nós vamos excluindo Deus porque nós entendemos que não, eu tenho recursos, eu tenho inteligência, eu tenho habilidades, eu tenho condições de decidir por mim mesmo e fazer as coisas da melhor forma. E esse texto nos alerta a esse respeito. Ele começa falando que maldito o homem que confia no homem. E entenda, amado, isso não é uma orientação para que você não tenha relacionamentos, né? Porque às vezes nós não entendemos o texto bíblico e nós terminamos radicalizando aquilo que a palavra nem diz. Então, o texto não está falando que nós não devemos ter relacionamentos, né? Pelo contrário, Deus deseja que nós tenhamos relacionamentos saudáveis e íntegros, porque é nesses relacionamentos que nós também temos oportunidade de expressar Cristo, de sermos edificados. Então, ter relacionamentos saudáveis é uma bênção. Mas ele está falando sobre essa confiança na nossa própria carne, ele está falando dessa confiança no nosso próprio braço, na nossa própria força, naquilo que nós podemos fazer. E é fato que eu e você já passamos por situações na vida que nós definitivamente não sabíamos o que fazer, que nós não conseguíamos lidar com tudo aquilo, né? E que nós precisávamos da ajuda de Deus. Às vezes, em coisas mesmo pequenas do dia a dia, de repente nós olhamos e pensamos, Senhor, eu não sei como lidar com isso, né? E nós precisamos da ajuda de Deus. Nós muitas vezes estamos diante de situações, de decisões importantes na nossa vida e não sabemos o que fazer. Às vezes tentamos pesar, tentamos ponderar algumas coisas, mas não conseguimos definir as coisas da melhor forma. Então, é importante que nós lembremos disso, é importante que nós estejamos atentos para onde está a nossa confiança, em quem nós realmente temos confiado. Será que nós temos confiado no Senhor? Porque a Bíblia nos revela aqui que é muito diferente quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós confiamos no nosso potencial, nas coisas, nos recursos que temos e quando confiamos em Deus, né? Então ele coloca um primeiro momento dizendo que esse homem que confia no homem, ele é maldito.
E ele diz, né, porque esse homem, ele se aparta, o seu coração se aparta de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, amado, nós entramos aí por um caminho de perdição, de destruição das nossas vidas, porque nós vamos nos distanciando do Senhor e de repente nós vamos deixando que uma série de coisas comecem a entrar e fazer parte das nossas vidas. Então, lembre disso, né? É muito importante que nós mantenhamos uma conexão com Deus, nós estejamos verdadeiramente conectados com o Senhor e depositemos nele a nossa confiança, porque ele é o Senhor sobre as nossas vidas. O texto fala aqui sobre esse primeiro homem, né, que confia no homem. Ele diz que ele é semelhante a um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na água salgada, né, na terra salgada e inabitável. Então ele fala de um cenário aí de sequidão, ele fala de um cenário onde não tem frutificação, onde não tem florescimento, e é isso que acontece quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos tornamos muito independentes e acreditamos que podemos dar conta de todas as coisas, seja lá por que motivo for, nós terminamos indo por esse caminho de sequidão, esse caminho onde as coisas começam a murchar nas nossas vidas, o nosso coração começa a se afastar de Deus e aí nós começamos a entrar de fato num caminho de destruição. Mas ele fala sobre o homem que confia em Deus. Ele nos aponta um outro caminho. Ele diz: é possível seguir uma outra rota. E ele mostra isso nos versículos seguintes. Ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. E ele usa a mesma metáfora aí, né, da árvore, da planta. E ele fala que esse homem que confia no Senhor, né, ele é bendito. Ele é bendito porque ele mantém a conexão com Deus. A figura que ele usa aí é a figura da conexão. Ele fala que, ele diz assim, né? Porque ele, né? O homem que confia no Senhor é semelhante, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Então, ele está mostrando aí que se nós somos essas pessoas que temos depositado a nossa confiança em Deus, certamente nós vamos manter essa conexão, tal como uma árvore plantada junto às águas. Ela estende as suas raízes, ou seja, as suas raízes, aquilo que te dá sustentação é a palavra de Deus. Você mantém essa conexão com o próprio Deus, que é essa água, que é essa nutrição para a sua vida, é aquilo que te nutre, que te alimenta, que te dá sustento, que faz com que a tua vida permaneça firme, apesar das circunstâncias. Porque aí o texto continua e ele diz: e não receia quando vem o calor. O calor representa as dificuldades da nossa vida. De repente vem tribulações, vem dificuldades, vem situações difíceis e nós não sabemos como fazer. Mas se nós mantemos essa conexão íntima com o próprio Deus, se a nossa vida está alicerçada no Senhor, certamente nós seremos como essa árvore plantada junto às águas. As nossas raízes vão se estender, elas vão se conectar com Deus, elas vão ser nutridas por Deus e nós seremos sustentados, mesmo em tempo de sequidão, mesmo em tempo de dificuldade. E essa palavra, ela é muito pertinente ao tempo que nós estamos vivendo, porque é um tempo de dificuldades, de incertezas, em que não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. Não que outrora essas coisas não acontecessem, mas de repente toda essa situação da pandemia, ela colocou isso mais em evidência. E de repente nós pensamos, como lidar com tudo isso? Então lembre, nós precisamos estar conectados com Deus, porque se nós estivermos nessa conexão, aliançados com o Pai, nessa conexão, nessa intimidade com o Senhor, certamente Ele vai nos nutrir. E ele vai fazer o que o texto continua dizendo. Ele diz: ele diz: e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. E é isso que nós temos visto, né? Quando nós nos mantemos conectados a Deus, mesmo no tempo de sequidão, mesmo no tempo de dificuldade, nós podemos florescer, nós podemos dar fruto, porque a nossa nutrição não vai vir simplesmente dos recursos. Lembre disso. Às vezes nós corremos atrás de muitas coisas, mas esquecemos de buscar a Deus em primeiro lugar. Então, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos ser fiéis a Deus, ser fiéis à sua palavra, aos seus princípios, e certamente aquilo que nós precisamos, o Senhor vai nos auxiliar a conquistar. Então lembre disso, amado, porque às vezes a nossa confiança está em tantas outras coisas, menos onde ela deveria estar, que é no próprio Deus.
quando nós estamos confiantes no Senhor, quando nós reconhecemos que dependemos do Senhor, as nossas vidas elas passam a ter um sentido diferente. Nós começamos a entender que nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos esperar no Senhor, nós precisamos confiar nele e certamente ele vai trazer toda a nutrição de que nós precisamos e nós vamos ser capazes de atravessar esse tempo de sequidão e ainda frutificar, né? E ainda dar testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer na minha e na sua vida. Então lembre disso, cuidado onde você deposita a tua confiança, inclusive no teu próprio coração. Eu temo em algumas situações quando eu ouço algumas pessoas dizerem que estão sentindo algo, sentindo que algo é de Deus. E eu me preocupo a esse respeito porque quando se trata de sentimentos, nós temos que ter muito cuidado com isso. A Bíblia nos ensina e os versículos posteriores ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então nós precisamos ter cuidado porque o nosso coração ele é influenciado pelos nossos desejos, ele é influenciado pelas nossas vontades. Então muitas vezes quando nós estamos dizendo eu estou sentindo que é de Deus, muitas vezes nós estamos simplesmente dando voz ao nosso coração e esquecendo aquilo que de repente Deus já disse. Ou eu nem consulto a Deus porque de repente se eu consultar a Deus ele vai dizer algo diferente do que o meu coração está dizendo. E nesse momento eu quero confiar muito mais no meu coração do que em Deus. Então lembre disso, o nosso coração ele é enganoso. Então se você está num momento difícil, se você está enfrentando situações complicadas, volte-se para Deus, busque a resposta que você precisa, a orientação que você precisa no próprio Deus. Confie no Senhor, não confie simplesmente nas suas emoções, nos seus sentimentos, porque eles podem conduzir você a tomar decisões erradas. Então, cuidado com isso, eu estou sentindo, mas aquilo que você está sentindo está em coerência com os princípios da palavra? Porque, pasmem, amados, eu já vi situações como essa, que as pessoas se apoiam nos seus sentimentos para tomar decisões para suas vidas, mesmo quando isso está incompatível com os princípios da palavra de Deus. E aí nós não podemos permitir que isso aconteça, que de repente as nossas emoções, elas têm uma validade maior do que a palavra. A palavra é soberana, Deus não se contradiz, a sua palavra deve ser a nossa regra de vida, de conduta, aquilo que nos orienta. Então se você está num momento difícil, se você está enfrentando situações complicadas e precisa decidir algo, decida a partir da palavra de Deus, busque a orientação de Deus, fale com Deus e esteja atento àquilo que ele vai te falar. Deus pode falar de muitas formas e lembre disso, Deus não vai se contradizer, Deus não vai fazer você sentir algo que de repente vai levar você para longe da palavra de Deus. Então lembremos disso, enganoso é o coração. Então não podemos depositar a nossa confiança simplesmente naquilo que estamos sentindo no momento, porque de repente podemos estar motivados pelos nossos desejos, anseios e impulsos, que são simplesmente humanos e que muitas vezes estão nos levando para longe de Deus. Então, amados, lembrem disso, nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança naquele que é soberano, naquele que é a fonte inesgotável de toda sabedoria, de todo entendimento, aquele que tem todos os recursos, né, de todas as ordens possíveis para nos ajudar diante das situações que para nós parecem impossíveis. Então, lembre disso, deposite sua confiança no Senhor, não deixe que o seu coração te engane, não se deixe levar pelo aquilo que você está sentindo no momento, mas se conduza pela palavra de Deus, pelo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao teu coração. E certamente você vai caminhar por caminhos de paz, porque o Senhor estará com você e auxiliará você em toda a tua jornada. Lembra disso. Que o Senhor os abençoe com uma semana de graça, de sabedoria, de entendimento da palavra de Deus. Até mais.